Olá, vamos para mais um vídeo. Agora temos praticamente um vídeo por dia, tenho feito bastante todos os dias e antes eu fazia semanalmente, mas acredito que seja importante, vamos construir uma biblioteca de educação financeira que vai ficar para algumas gerações aí, tá? Já são quase 500 vídeos daqui a pouco. Bom, então é o seguinte, hoje vai ser o patrimônio líquido pessoal, o indicador de riqueza que eu considero o mais primoroso, o mais assertivo para você acompanhar a sua evolução de riqueza. Tá? Já falei isso em outros vídeos e hoje eu vou destacar um pouquinho em detalhes a construção disso aí, tá bom? Bom, eu sou o Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro para quem não me conhece. Aproveito para te convidar para se inscrever no canal, dê o seu like, comentar e compartilhar. E saiba da importância de compartilhar e de comentar. Quando você faz isso, você amplia, joga para um grupo de muito maior de pessoas. Tá bem? Então tá. Bom, conheça também meu curso de Finanças Pessoais, onde eu faço o passo a passo de você construir riqueza, começando do zero e chegar até a construção da sua carteira de investimento, da sua independência financeira. Então, do modo simples ao modo mais avançado, de forma completa e com metodologia. Ok? Bem, então vamos ao tema de hoje, enfim, né? Bom, o que é o patrimônio líquido pessoal, o que é importante a gente saber e que isso sirva de motivação para você aí dar uma revisada no seu planejamento. Bom, basicamente, começando aqui, eu quero fazer uma analogia com o conceito de contabilidade, que por detrás da contabilidade existe uma ciência contábil, né? Algumas pessoas já conhecem isso e tem uma certa semelhança, então, com essa questão pessoal, questão da pessoa física. Uma empresa, quando começa, ela tem lá, então, por exemplo, um capital, vamos imaginar R$1.000, então, do lado dos seus ativos, ela tem no caixa R$1.000. Como ela começou agora, não tem dívida, então é zero. Então, a diferença entre esses R$1.000 e o zero vai ser o patrimônio líquido. Então, quando se analisa uma empresa, uma das primeiras coisas que se olha é qual é o patrimônio líquido dela. Tá? E esse patrimônio líquido é formado, então, pelo capital que ela começa e os lucros que ela acumula. Tá? Então, com o tempo, tem nessa conta dois conceitos. O capital inicial e os lucros que ela fez durante a sua vida. Da mesma forma, a gente vê nas finanças pessoais, conforme a gente já falou, e vou repetir hoje de uma forma, talvez, com mais ênfase. Bom, muito bem. Então, esse é o patrimônio líquido e essa é a correlação que tem com o mundo de empresa, o mundo contábil, tá? Para fortalecer isso, não sendo um conceito inventado, não, isso tem ciência por detrás, tá? Bom, então, aproveitando e nessa abertura que eu quero fazer, o livro O Segredo da Mente Milionária, do Eker, tá? Ele traz lá 4 pontos que eu acho interessantes, que é separar a construção do patrimônio líquido. O que é rendimento, poupança, investimento e a simplicidade nos gastos, ou seja, o padrão de vida mais moderado, mais frugal, como se diz no livro Aquele Milionário Marolado, tá? Como os ricos vivem, então de uma forma frugal, ou seja, patrimônio líquido. Então ele passa por esses 4 pontos. O primeiro ponto é a fonte de onde começa a construção do patrimônio líquido. Tá? No final eu faço um exercício para você saber exatamente o quadrinho, montar um quadrinho do que é o seu patrimônio líquido, para onde você vai. Mas o início começa com os rendimentos, que é a renda que você tem do seu trabalho ou a renda que você tem do lucro do seu negócio. Então essa é a fonte, é onde brota, onde começa a sua construção. Então, tem 2 formas de tratar isso, para nós entendermos. Primeiro é o rendimento ativo, que é ativo em função do trabalho que você tem que fazer. Você tem que ter ação para gerar esse valor de rendimento. Bom, é muito fácil falar isso, mas a princípio é bem simples assim mesmo. Você é assalariado, tem um salário. É dono do negócio, você tem o lucro do negócio. Então esse é o rendimento. Então é ativo, rendimento ativo. Quando você começa a guardar, esses rendimentos eles vão gerar resultados, vão gerar lucro, rentabilidade. Então ele passou a ser, esse rendimento chama-se rendimento passivo, ou seja, você não precisa trabalhar para ter esse retorno, para ter esse dinheiro no seu bolso. Bom, gradativamente você vai fazendo essa jornada com essa construção. E no final da jornada, no período, na data que você definiu, você vai poder então se abastecer desse monumento que você construiu lá. Enquanto isso, você só coloca e reaplica e faz ele gerar mais. Então, essa é a fase seguinte
no próximo passo que eu vou, nos próximos passos que eu vou falar. Bom, você dominou, entendeu e trabalha bem os seus rendimentos. Ok, renda ativa, renda passiva. O segundo ponto é a poupança, quanto que você poupa, quanto que sobra disso aí, quanto que você tem disponível para você avançar para o outro passo. Então, aqui tem uma curiosidade. A maior parte das pessoas estão paradas, estagnadas, trancadas nessa primeira fase, que é do receber e gastar. Não consegue gerar essa poupança, ou não o suficiente. Enfim, essa é uma falta de educação financeira que prejudica o processo de construção de riqueza no mundo, né? Então, tem que vencer essa etapa. Não é o objetivo aqui a gente tratar especificamente disso, porque tem crenças limitantes, tem um processo de autossabotagem, tem uma série de coisas que fazem, antes de entrar no mundo das finanças, também influenciando nisso aí. Bom, mas então, vencida essa barreira, o outro passo é investimento. Então você só vai prosperar, só vai chegar ao seu patrimônio líquido se você conseguir passar por essa fase, entrar na próxima fase e investir. O investimento vai fazer com que você multiplique os seus ganhos. E esse é o grande ponto. E para multiplicar, para quem entra nesse mundo, tem só um caminho. Você precisa aprender, você precisa entender. E como é que se faz isso? Você vai buscar conhecimento. Você vai estudar de forma sistemática, é o melhor possível, não pegando informações isoladas ou dispersas, que na verdade muitas vezes confundem, mas você vai buscar informação, fazendo cursos, buscando, se preciso, a ajuda de uma consultoria financeira para dar o pontapé inicial no seu processo de construção. Vencido essa terceira etapa do rendimento, poupança e investimento, você pode trabalhar na outra etapa, que seria o padrão de vida. Você ter mais simplicidade nos seus gastos, para ter um padrão de vida que seja, não seja aquele padrão de vida de esbanjamento, que busque, na verdade, você aparecer com uma demonstração de riqueza. Não, é a simplicidade na vida, nas coisas relativas aos seus gastos. Por exemplo, agora na pandemia, tem uma lição, tá? Infelizmente vem de um motivo que não é um motivo que gostaríamos, mas vem uma lição de que muitos gastos supérfluos que temos normalmente, eles não estão acontecendo. Isso significa mais simplicidade. Ao invés de nós sairmos mais vezes, fazer mais happy hours, de viajarmos, viagens curtas a título de nos dar presentes, tá? Você agora tem uma certa limitação. E isso, de alguma forma, se você achar uma outra maneira de se satisfazer com essa limitação, pode ser uma lição dessa simplicidade. Será que realmente é necessário uma série de gastos, uma série de necessidades que nós colocamos no nosso dia a dia? Então essa é a pergunta. E essas quatro partes fazem então a construção de um patrimônio líquido mais robusto. Eu diria que essa última que eu falei, ela pode estar lá no início, rendimento. E segundo, você pensar então no padrão de vida, ou seja, como é que você trabalha os gastos para chegar numa sobra na poupança que leva ao investimento. Então, eu inverteria essa última etapa. Bem, mas independente disso, vamos, antes de encerrar, a um modelo que fala como é que você vai medir efetivamente. Então, você pode medir da seguinte forma. Você pega uma folha de papel, numa coluna você vai colocar qual é o seu patrimônio líquido hoje. Tá? Você tem, por exemplo, casa, carro, apartamento, dinheiro na poupança, dinheiro investido em ações, enfim, dinheiro em caixa. Você soma tudo isso, diminui as dívidas, você tem o seu patrimônio líquido. Hoje, no dia 10 de agosto de 2020. Em 90 dias, tá? Você vai fazer uma medição de como é que está o seu patrimônio líquido novamente. Você vai ver a cada 90 dias, então vai seguir fazendo isso, e a cada 90 dias você tem que perceber que ele está aumentando, que ele está e cada vez acelerando de preferência. Então essa é uma forma de construção, uma forma de medir. Aliás, me lembrei do método SMART de meta, e tem lá o M de mensurável. Então se você tem uma meta positiva, uma meta que você acredita, uma meta que você tem assim a força para chegar lá, você tem que ter ela como mensurável. Então tá aí, tá? A forma de você mensurar o seu patrimônio líquido. Bem, era essa a ideia, tá? Falar sobre esse indicador. Esse indicador ele é imprescindível para quem quer construir então a sua jornada de independência financeira e saber então como é que está indo essa construção, como é que está enchendo essa caixa d'água de riqueza futura. Tá bom?
Então era isso, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade.